Todo mundo está sofrendo uma crise econômica imensa. Os fabricantes estão se desesperando porque não conseguem aumentar o número de vendas, exceto a Apple, que com o tempo tem aumentado muito, o que causa estranhamento porque os smartphones da Apple são muito caros e também eles não são acostumados a dar nenhum tipo de desconto para nenhum tipo de cliente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aqui embaixo e deixa o seu like também, que isso vai me ajudar muito a produzir vídeo dessa qualidade e vocês vão entender aí no decorrer do vídeo por que vocês precisam já se inscrever agora, para não esquecer lá no futuro. Mas eu acho que vocês não vão se esquecer não. Não faz muito sentido acreditar que a Apple tem essa participação inteira no mercado, porque os smartphones, como eu falei, são caros e também eles não são acostumados a dar muito tipo de desconto para ninguém. E é isso que a gente fica na cabeça, por que está aumentando muito o número de vendas? Eu vou contar para vocês aqui algumas informações, mas na verdade eu vou pontuar 7 coisas diferentes que faz com que a Apple se torne uma marca totalmente diferente das outras. Uma coisa que a gente tem a pontuar também é que a Apple geralmente vende smartphones sempre topo de linha, e as outras fabricantes costumam vender smartphone mais barato ou smartphone intermediário para top, ou top premium, ou alguma coisa do tipo assim. Só de a gente se ligar nisso, a gente já sabe que a Apple ela investe ao máximo na experiência do seu cliente. Por exemplo, assim que eles lançam um smartphone e alguém compra ele, eles vão te oferecer o máximo de experiência possível, porque aquele smartphone, independente do tempo, ele vai ser sempre a melhor versão que a Apple tinha naquele momento. Basta você ver Lenovo, Samsung e outros fabricantes que lançam smartphones abaixo de $100 ou ali próximo dos $100, e a Apple, o smartphone mais barato que eles colocaram aí no mercado durante todo o tempo foi o iPhone SE, que foi vendido a $400. Então assim, a gente já sabe que é um preço muito mais alto do que os outros. Quando você não tem muito poder aquisitivo, geralmente você acaba optando por investir em um smartphone muito mais barato. Só que esse smartphone mais barato tende a não ter muito desempenho, não ter uma câmera boa ou características legais, e faz com que a gente tenha uma visão ruim da empresa. Já a Apple pensa a longo prazo. Então hoje você pode imaginar que você pode ter, sei lá, um iPhone 11, um iPhone 12, um iPhone 13 e você vai ter o máximo de desempenho possível, porque justamente a Apple pensa em desempenho, nas características que são mais importantes naquele ano, como o smartphone topo de linha. Então você nem se preocupa aí com travamento ou algo do tipo. Claro, todo mundo fala aí que Apple não trava, mas trava sim, viu? E é muito estranho mesmo a gente olhar países subdesenvolvidos com muita presença de Apple, muita presença de iPhones, o que a gente sempre imagina aquele negócio, né? Cara, se são subdesenvolvidos, por que vão estar utilizando muito o Apple? Mas, infelizmente, acham que status está acima de qualquer coisa e tá tudo bem. É o estilo de cliente que eles querem, é o estilo da Apple. O que acaba trazendo o efeito de rede, que é a exclusividade da Apple com vários aplicativos. Por exemplo, o iMessage, que a gente consegue passar algum conteúdo de iPhone para qualquer smartphone de graça. Não. De iPhone para iPhone. Outra coisa é o aplicativo de nota, que a gente tem integração com todo o dispositivo da Apple, como exemplo de iPad, MacBook, iPhones, qualquer coisa que faça parte do ecossistema da Apple, a gente vai ter essa integração com esse aplicativo de notas. FaceTime também é outro app que veio para ser chamada de vídeo há um certo tempo atrás, que chamou muita atenção nas chamadas de vídeo de alta resolução, e a gente conseguia ter 2 iPhones fazendo chamada de vídeo na qualidade máxima possível. A gente não tinha travamento em praticamente nada, e aí alguns usuários de Android que saíam do iPhone e passavam a utilizar Android, eles cobravam: Apple, por favor, cara, por favor, coloca um aplicativo como a gente utilizar o FaceTime também. E a Apple foi e atendeu, mas não do jeito convencional. A Apple atendeu essas pessoas claramente, fez o aplicativo e deixou lá para a turma utilizar. Só que tem um problema, não na resolução máxima como de iPhone para iPhone. Então você tem uma qualidade inferior. Exclusividade que fala, né? Eles ainda fazem o usuário de bobo, porque acham que o usuário acaba achando que vai utilizar 100% dos recursos disponíveis ali que tem no iPhone, mas sempre vai ter alguma limitação e que vai quebrar aquela experiência que você teria com o iPhone na mão. Olha como você deseja o nosso iPhone. Para você entender como é muito forte essa questão do ecossistema. Por exemplo, se você quiser utilizar a AirTag, que é aquela bolinha da Apple, onde você coloca num objeto seu e você faz um rastreamento de localização de cada coisa que você colocar, você vai ter muito mais precisão utilizando iPhone. Se você utiliza Android, você não vai ter tanta precisão assim, ou às vezes eles até te limitam em outras coisas, mas utilizando o iPhone você vai saber exatamente onde está aquele dispositivo que você procurava. Outro exemplo também é o HomePod, onde você vai ter experiência máxima sonora somente conectado no iPhone. Se você estiver conectado no Android, você não vai escutar algumas nuances das músicas aí que poderia escutar utilizando o iPhone. E também tem a Apple Pay,
onde a gente tem o máximo de experiência de pagamento somente utilizando o iPhone. Então a gente já sabe que ele é o centro de tudo. Mas olha que interessante, mesmo com o mercado de acessórios em queda o tempo inteiro, a Apple faz um movimento contrário, fazendo com que você deseje muito mais os acessórios dela. Até porque quando a gente chega numa loja, a gente vê que uma capa, uma película ou algum acessório da Apple não tem um preço tão barato, né? Que é o caso daquele pano do Aladdin. Uma das coisas que fizeram com que isso acontecesse é a consolidação do mercado. Ano após ano, a Apple era a única empresa que pouco mudava no design do smartphone. O que aconteceu quando lançou o iPhone X é que muita gente achou muito diferente aquela linguetinha em cima e tirando a barra de baixo e a barra de cima e aquele botão que também tem embaixo. Muita gente achou, pô, o que a Apple tá fazendo? E aí, isso foi bastante estranho na época, mas deu certo. Tanto é que vários fabricantes começaram a fazer igual. E até hoje ainda tem alguns designs muito parecidos com o da Apple também. Enquanto outros fabricantes tentavam fazer malabarismo para design, deixando o smartphone dobrável, deixando o smartphone de todo jeito e tal, mudando muita coisa, a Apple foi consistente e conseguiu manter uma forma de ser durante muitos anos. Você pode ver que o design do iPhone XR, por exemplo, não muda muito, ou até do iPhone X, não muda muito para o iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. A parte da frente dele é basicamente a mesma coisa. Se virar ele de costas, você não vai perceber tanta mudança assim. Atualmente, os fabricantes de Android já não sabem o que fazer, porque já lançaram todo tipo de smartphone. E olha o que está acontecendo, estão lançando vários smartphones dobráveis. Me diga aí, quantas vezes você já viu do seu lado uma pessoa utilizando um smartphone dobrável? Eu tenho quase certeza que você nunca viu. E aí a gente já tem 3, 4 versões, tem uns 3, 4 anos que já tem lançado muitos smartphones desse tipo. A gente não via isso desde lá 2005, 2006 com o Motorola Razr, que era aquele celular que dobrava, né? E pra que dobrar um celular se hoje a gente já tem condições de ter um bolso enorme e por aí vai? Aí é que vem a cereja do bolo da Apple. Os usuários, eles sentem que são menos cobaias. Não estão ali como se fosse um rato de laboratório. Ano após ano, tendo mudanças drásticas no design, tendo mudanças drásticas nas formas de você consumir mídia e por aí vai. Então assim, a Apple respeita e tem mais constância em relação ao design. Então se você já está familiarizado com aquele design, não tem problema, no próximo ano vai ser muito próximo daquilo. Você pode ver que quase não tem mudança em vários dispositivos que a Apple utiliza atualmente. iPad, que se vendia há 10 anos atrás, praticamente tem o mesmo design hoje. E isso acaba sendo tão forte que a própria Samsung acabou de lançar o S23 Ultra aí, com um design muito próximo do S22 que foi lançado no ano passado. Então eles tentaram respeitar um pouco mais o usuário, porque estão vendo que mais ou menos é esse o caminho. Talvez esse seja o novo caminho para o futuro das fabricantes aí, ter que deixar algo mais flat ano após ano e não ter que ter uma mudança muito grande. Se você voltar no tempo e lembrar lá atrás, quando tudo era mato, você vai ver que as fabricantes lutavam entre si, brigavam muito, os fabricantes de Android brigavam pra caramba, cara, e a Apple ficava pra trás nesse mercado. Por muito tempo a Apple de fato não conseguia acompanhar em relação à tecnologia, em relação às coisas que embarcavam nos smartphones há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Eles tiveram que correr contra o tempo, trazendo o máximo de tecnologia que tinha no momento, e quem ganhava era o consumidor. As fabricantes começavam a brigar entre si, era muita pancadaria para lançar o melhor que o mercado tinha na tecnologia. E lançavam muita coisa, uma brigava com a outra, e esse era o diferencial que uma fabricante tinha com a outra, trazendo o máximo de tecnologia que elas podiam. Tanto é que a HTC trouxe a câmera dupla em 2014 e a Apple só veio trazer 2 câmeras lá em 2016. Android, quando tinha carregamento sem fio em 2013, a Apple só foi lançar isso em 2017. No Android a gente tinha personalização de tudo, de ícone, de fonte, de tudo, a gente alterava praticamente qualquer coisa. Na Apple, só o papel de parede. Eu poderia citar várias coisas aqui que a Apple só lançou bem depois desses recursos que as fabricantes Android já tinham colocado no mercado há muito tempo. Mas aí você pensa que isso é ruim. Eu vou contar uma coisa pra vocês e talvez vocês concordem comigo. A Apple não se preocupa em agradar um público de fora. Eles se preocupam basicamente em agradar o seu público, a sua fanbase. Eu tenho um pensamento de que as fabricantes meio que já têm se esgotado de lutar uma com as outras aí e não tem mais lançado tecnologias. Eu tenho isso há muito tempo. Hoje a gente pode ver que não tem nenhuma atualização de verdade onde a gente consegue ver que de fato a gente consegue ver algo novo no smartphone. E como eu falei, eles investiram muito tempo, investiram em desenvolvedores, programadores que fizeram várias coisas, muitos recursos. Só que eles não pensavam no longo prazo.
que isso tudo iria se esgotar. E esse é o momento, tá chegando agora o momento em que as fabricantes não sabem mais o que fazer. E aí eles ficam basicamente resumidos na melhora da câmera. Porque houve esse burnout criativo e agora eles já não sabem mais o que fazer. A Apple foi sacana aí no meio do caminho. Eles pensavam o seguinte: eu não vou estar competindo com uma empresa Android, fabricantes Android, porque é o seguinte, eu não vou ter muita criatividade lá no final. Então eu vou deixar com que eles briguem aí. Treta, muita treta. Aí depois, com calma, a gente vai aplicando os recursos para a gente não ter nenhuma dificuldade lá no futuro, que é o que está acontecendo hoje, né? Se você observar os gráficos, você vai ver que lá atrás a Apple tinha uma participação muito pequena, porque de fato não tinha tanta tecnologia como nos telefones Android que eram lançados naquele momento. Só que aí isso está mudando. Eles estão começando a se aproximar nesse gráfico, porque justamente agora essas fabricantes já não têm mais nenhuma ideia e a atualização vem com pequenas mudanças, algo que não é mais atrativo para ninguém. E teve mais uma vantagem aí nesse caminho. Com esse lançamento constante, mas o tempo inteiro colocando algo novo, a Apple teve muito mais tempo para refinar os aplicativos e finalizar de uma maneira mais otimizada, sem nenhum bug. Porque como lá atrás tinha muita briga, eles lançavam recursos por lançar e tinha muito bug ainda em versão alfa, versão beta, que eles não tinham estudado basicamente e era só para atrair os olhos do público. E depois eles iam refinando e usando o público como cobaia. Mas a Apple disse, não, toda vez que eu for lançar alguma coisa, eu tenho que lançar de forma otimizada para que toda aquela minha fanbase não tenha dificuldade na utilização. Porque de fato, se você paga algo a mais no smartphone, você quer que esteja tudo funcionando da maneira correta, que você tenha o máximo de experiência. E era isso que a Apple sempre prezava e preza até hoje aí, né? Tem uma otimização melhor de cada recurso que eles colocam. E é assim que a Apple acaba mantendo a cult base, aquela base de fã que gosta de algo mais otimizado, mais refinado, algo que de fato funcione e que não tenha nenhum tipo de bug ou travamento, algo do tipo aí durante o caminho. Algo que gera mais paz mental e lealdade. E o que foi demonstrado com isso é que a direção vale muito mais do que a velocidade. Você já deve ter reparado que a Apple adora exclusividade. A Europa obrigou a Apple a tirar o Lightning. Tirar o Lightning, acabar com aquele cabo que tira a paciência disso. E colocar o tipo C. Só que eles não querem colocar o tipo C de forma convencional. Saiu essa semana até um artigo falando sobre isso, que eles não querem usar o de forma tradicional, de forma convencional, para utilizar algo que eles escolheram lá ser um tipo diferente. Mas não é tipo diferente, é somente para manter a exclusividade aí. Isso pode ser irritante, pode ser pretensioso, ambicioso, prepotente, qualquer adjetivo desse que você queira dizer, mas isso cria lealdade. Os usuários pensam o seguinte: esses cabos, esses acessórios vão ter uma integração muito melhor com os dispositivos dentro do ecossistema da Apple. E aí, é o que eu tô falando, causa lealdade. Eles estão mais dispostos a gastar de verdade com aquilo por conta de todo o ecossistema que a Apple criou. É por isso que várias pesquisas ultimamente têm mostrado que vários usuários Android têm saído para utilizar o iOS, mas não muito o contrário. Porque quando você entra no ecossistema Apple, basicamente você não tem como voltar, porque tudo está integrado ao ecossistema, aos dispositivos, aos acessórios da Apple, e você meio que se prende ali, porque quando você compra um iPhone, você acaba comprando outros acessórios, e quando você pensa em trocar esse iPhone por um Android, meio que você tem que vender praticamente todos esses itens, porque se você tem um Android, a experiência com esses itens não será a mesma. Se eu me inscrevesse no meu canal, poderia ser apaixonante. Eu não sou muito bom nisso não, velho. Vocês lembram que a Apple oferecia um fone de ouvido dentro da caixa? A partir do momento que a Samsung começou a oferecer um fone de maior qualidade já dentro da caixa, a Apple fez o caminho contrário. Eles disseram, jamais que eu vou me igualar a outras fabricantes. Eu vou tirar meu fone de linha aí. Muita gente pensou que eles estavam fazendo isso pelo índio, pela mata, pelo verde, pela Amazônia. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Eles pensavam o seguinte, que a Samsung estava desvalorizando muito a marca, colocando um fone de altíssima qualidade, bem caro, já dentro da caixa. Então soava como um brinde. E eles pensaram, vou tirar esse fone, vou refinar esse fone, vou otimizar, e agora eu vou vender ele por fora. Eles investiram nesse quesito de áudio com a qualidade Beats, o que aumentou muito a quantidade de vendas. E aí, isso significa o quê? Que mesmo o preço sendo maior, é um preço que se paga pela confiança que você tem num fone de altíssima qualidade. Para resumir a história aqui, basta você entrar nesse exato momento em qualquer site de venda de usados e você vai perceber que ainda circula bastante Apple, muito, mesmo aqueles antigos lá, estão rolando muita venda ainda. E por isso que a Apple ainda mantém muita parte, muita fatia desse mercado. E outra,
vai se tornar tendência e você vai ver que vai aumentar mais ainda a participação da Apple no mercado global aí de smartphones. O vídeo vai ficando por aqui, meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Gustavo Febres, tamo junto, valeu e é nóis!